Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo à continuidade do nosso devocional, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos ao capítulo 4, o capítulo chave do livro no que diz respeito à sua temática escatológica, a volta de Jesus. Paulo começa rogando a eles, dizendo assim, rogando ao Senhor para que eles continuassem progredindo em conhecer a Deus. Texto clássico do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós vamos a continuar e prosseguir a continuar em conhecer a Deus. Paulo vai dizer que assim como eles receberam deles, de Paulo, enfim, que eles pudessem entender e compreender a maneira como devessem continuar andando e agradando a Deus e progredindo nessa continuidade de agradar a Deus. É uma constância, a espiritualidade é uma constância. Ninguém, por exemplo, é plenamente cheio do Espírito Santo. Nós estamos, porque é um estado, por isso eu preciso buscar a presença de Deus cada vez mais, porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Ele explica qual é a vontade de Deus: a santificação. E como deve ser essa santificação? Paulo explica, versículo 3, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso na compreensão do corpo, aqui em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, vocês conhecem a Deus. Eu acabei de citar, falar para vocês que vocês conhecem e devem continuar progredindo em conhecer. E se uma vez vocês conhecem a Deus, devem compreender que a santificação é basilar nessa relação com Deus. E por ser base nessa relação com Deus, nós precisamos nos afastar daquilo que as pessoas que não são conhecedoras de Deus, não no sentido intelectual, mas no sentido da busca, elas continuam fazendo. Que nenhum homem, então, oprima ou engane a seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é aquele que dá a resposta de todas essas coisas, como também antes nós falamos para vocês e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, versículo 7. Portanto, quem despreza isto, ou seja, este chamado de Deus de santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também consigo o Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, não preciso explicar mais nada para vocês tão detalhadamente sobre a questão do amor fraternal, do amor entre irmãos, porque a base do Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas suplico a vocês que continueis a progredir mais e mais e que procureis, Paulo repete, Paulo diz novamente, que vocês venham a continuar a progredir. Não é apenas não parar, não é apenas continuar, mas é continuar em progressão, para que nós venhamos andar de forma honesta para com os que estão de fora e para que não tenhamos falta de nada, seguindo, trabalhando exatamente como Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Não quero, porém, Paulo chega na parte mais escatológica do capítulo, não quero, contudo, entretanto, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo aqui está falando de uma morte, literalmente, o dormir, uma morte literal, não é uma morte espiritual. Porque ele vai dizer assim, para que a gente não fique triste como os demais que não têm mais esperança. Ou seja, a nossa esperança tem um sentido, tem um fundamento. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós cremos que aqueles que dormem em Jesus, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecermos vivos, para a vinda do Senhor, de forma alguma precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A problemática não é estar morto, mas é sim estar morto em Cristo. Até porque a problemática nunca foi morrer. A dificuldade, ou a grande questão não é como se morre, sim como se vive. Depois nós, os que estivermos vivos, versículo 17, permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um alerta de compreensão de que a nossa vida nessa terra é muito limitada, porque ela é uma parcela pequena, pífia, daquilo que Deus colocou no nosso coração, que é a compreensão da eternidade. Portanto, Paulo conclui o capítulo afirmando para a gente que essa esperança deve servir como consolo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras que devem nos consolar? A certeza de que Cristo voltará
para buscar a sua igreja, de que Cristo termina processos que Ele começa e de que Ele não para processos na metade. Que Deus nos abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.